O relatório mais completo dos últimos 50 anos sobre o estado de conservação da natureza no mundo é divulgado nesta segunda-feira aqui em Paris pela Plataforma Intergovernamental sobre Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos, o IPBS. Esse documento afirma que uma destruição de espécies sem precedentes está em curso no mundo. Chamamos então para conversar conosco aqui nos estúdios da RFI a antropóloga Manuela Carneiro da Cunha, que é uma das maiores especialistas em povos indígenas no Brasil. Ela participou da cúpula realizada aqui na Unesco. Bem-vinda, Manuela. Obrigada. Então, Manuela, esse relatório indica que o assustador número de 1 milhão de espécies estão ameaçadas de extinção. Esse número é jamais visto? Desde que o homem existe, não. Já existiu em grandes extinções. Será que a gente está entrando, digamos, na via da sexta grande extinção? Lembrando que a última foi a dos dinossauros, né, Manuela? Ou seja, bastante assustador nessa conclusão. Bastante. Na realidade, é o seguinte, a coisa se acelerou muito nos últimos 50 anos. Né? Não é que não existisse antes, o homem sempre teve um problema, vamos dizer assim, dependendo de vários fatores, mas há uma aceleração evidente do ritmo da devastação e do perigo, portanto. Né? Não se trata de uma intensificação dos estudos sobre isso, então, portanto, a gente sabe mais? É boa pergunta. Sim, eu acho que uma parte é isso. Mas veja, também existem dados até o século XVII, até o começo do século XVII, e a gente sabe em que ritmo foi feito, desde o século XVII. Agora, por outro lado, os estudos se intensificaram. Né? A CBD fez estudos, tem o Global Outlook, né? Tem vários estudos e todos apontam na mesma direção. Esse é o mais completo, e é também muito sui generis, vamos dizer assim, porque, veja, a plataforma, a IPES, é uma irmãzinha do IPCC, né? Do painel do clima. Mas ele inovou muito porque justamente levou realmente em consideração o que o IPCC só fez no seu quarto relatório, o que os povos tradicionais, os povos indígenas e as comunidades locais, e incorporou realmente esse tipo de conhecimento no que se sabe, né? E no que se conhece sobre as maneiras também de enfrentar essa devastação. E o que a plataforma mostrou é que sem uma mudança, mostrou que existe possibilidade ainda de mudança, mas que já estamos na 25ª hora e que ou agora se passa para a ação, né? E uma ação completamente transformada, não só das causas diretas, mas também das causas subjacentes, né? Ou a gente perdeu o bonde. Esse é um ponto bastante importante, né, Manuela? Porque o homem está destruindo os ecossistemas, está acabando com os fundamentos da sua própria economia, dos seus meios de subsistência e também de segurança alimentar. Isso está pontuado no relatório, mas ele ressalta que a natureza ainda pode ser conservada, pode ser regenerada. Então ainda tem tempo, supostamente, de reverter esse cenário, mas é preciso agir e logo, né? Pois é, você falou dos estudos, né, que se acumularam nos últimos anos. Mas o problema é que os estudos ainda não se transformaram em ações. E agora é o momento, não é mais o momento de debater, né? É o momento de agir. E de agir de uma forma, como diz o relatório, transformativa. E quando eles dizem transformativa, significa uma mudança meio estrutural mesmo. Né? Uma mudança no modo de se fazer, por exemplo, comércio, né? Uma mudança no modo de se explorar recursos, uma mudança estrutural mesmo. E nessa mudança estrutural entram agora os povos indígenas e as comunidades locais, porque há estudos que mostram, e isso está no relatório, que esses povos são os que manejam mais de um quarto, mais de 25%, né, das áreas terrestres. Dos recursos naturais também, né? Portanto, tem uma importância enorme. E já se percebeu, e já se incorporou, né, o conhecimento tradicional, que não é só informação.
conhecimento tradicional não é só informação, é uma maneira, não é, de pesquisar. Né? Ah, sem dúvida. Pois é, se a gente entra um pouquinho mais na sua área específica de atuação, a gente vê que o impacto da destruição da biodiversidade tem também consequências para as populações indígenas e locais, como você disse, né? Que paralelo, então, pode ser feito? Os índios também estão mais ameaçados, assim como a natureza como um todo? Os índios estão ameaçados, né? Estão ameaçados, entre outras coisas, agora, por, enfim, uma indústria e um apetite, digamos, de se explorarem todos os recursos. E isso é interessante, se a gente toma o caso do Brasil, na época da Constituinte, em 1987 e 88, não é? Já havia esse apetite, né? As mineradoras estavam todas querendo. O mapa da Amazônia, depois da Radam Brasil, que mostrou, digamos, a possibilidade de recursos minerais na Amazônia, o mapa da Amazônia estava todo coberto já de solicitações de pesquisa e de lavra, né? E foram não só os índios, mas também não só os cientistas também, né? Mas também os geólogos brasileiros que se opuseram, dizendo que só existe uma safra de minério e que, portanto, é necessário reservar, né? Preservar reservas minerais. E por que não em áreas indígenas? Então, eles apoiaram e conseguiram, digamos, segurar durante algum tempo. Agora, vamos ver, né? E espero que não chegue a isso. É impossível a gente não pensar no cenário atual do Brasil e, bom, de certa forma também a gente pode fazer um paralelo com os Estados Unidos, onde o presidente Donald Trump também não é dos mais ligados às questões de preservação, né, do nosso planeta. Como é que você avalia, né, esse momento no Brasil em que a própria demarcação de terras indígenas está em questão? A demarcação das terras indígenas, há muito tempo, desde 2000, 2000 pelo menos, né? O Congresso está querendo levá-la do Executivo para o Legislativo. A gente sabe que no Legislativo estão os poderosos locais e, portanto, são aqueles que têm todo o interesse em não demarcar corretamente, pelo menos, as terras indígenas. Agora, por decreto, né, a demarcação foi atribuída diretamente ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA, que é estruturalmente, né, um adversário. Né? Então, de certa maneira, com isso, eu acho que isso não vai se sustentar. Né? Porém, eu acho que ainda permanece o perigo dessa velha demanda com um projeto de emenda constitucional, né, que é o 215, que está lá em banho-maria desde 2000, passe agora. Né? Se passar, então pode tirar do mapa, porque pode tirar do Ministério da Agricultura, que a gente está na mesma situação. Né? A senhora avalia como preocupante esse momento? Eu acho que é muito preocupante, sim. Muito preocupante. E o relatório, inclusive um relatório que foi publicado no ano passado sobre degradação de terras e restauração, que muito bom relatório também da plataforma, ele insiste muito na importância não só do envolvimento dos povos indígenas, né, mas do envolvimento desde o planejamento. Quer dizer, que haja realmente uma colaboração, né, entre aqueles que estão nessa terra, né, que têm um conhecimento profundo, né, das paisagens, dos recursos, né, dessa terra, e aqueles que querem agora entrar. Quer dizer, há toda uma negociação a ser feita em todos os projetos. Né? Um dos pontos, Manuela, debatidos aqui nos especialistas em Paris era justamente o impacto da atividade humana nesse cenário todo de destruição da natureza. A gente pode dizer que, tal como nas mudanças climáticas, a ação humana também foi crucial para chegarmos a esse ponto na preservação ou na destruição, né? Ter esse paralelo entre da biodiversidade e dos ecossistemas? Com certeza, Lúcia, porque esse relatório
colocou em primeiro e segundo lugar, né, dois fatores que estão produzindo essa destruição. O primeiro é o uso do solo, como é que está se usando a terra, né? Em particular para uma agricultura extremamente não diversa. E esse é um ponto. Bom, então, em primeiro lugar, isso. E, em segundo lugar, o clima, sim, sem dúvida. E tem mais outros vários fatores, né? Em ordem decrescente, no momento, de importância. Agora, o uso do solo está preso a uma forma de se encararem esses recursos. E está preso a uma agricultura não diversa, né? Uma monocultura. E já ficou claro no relatório sobre polinizadores, que foi publicado em 2016, foi o primeiro, aliás, pedido por muitos países, né? Que o relatório lá do Brasil, a senhora está falando? Não, o relatório da IPBES, da plataforma, mostrou que as abelhas precisam de diversidade. Se você olha uma roça indígena, né, você vê que há muita diversidade. Por exemplo, no Rio Negro, onde eu fiz um pouco de trabalho, há mais de 100 variedades de mandioca, né? E nos Caiapó, por exemplo, há mais de 50 de batata doce. Né? São plantas que foram domesticadas no Brasil, mas não foram transformadas em monoculturas. E, além disso, elas estão plantadas no meio de um monte de outras coisas. Eles sabem como preservar essa terra. E eu né? estive recentemente no Mato Grosso do Sul, na área de Dourados, e fiquei estarrecida. Quando a gente conhece a Amazônia e as terras indígenas da Amazônia e chega no Mato Grosso do Sul, nessa região pelo menos, né, a gente vê umas ilhotas assim dos índios Guarani Kaiowá, por exemplo, que eu visitei, né, com suas casas de reza, conservando o seu milho branco, que é sagrado, né, e várias outras variedades de milho, e literalmente cercados por um mar. Agora, quando eu fui, era um mar de milho. Transgênico. E diga-se de passagem. Dependendo da época, né, do ano, é um mar de soja. Né? São as duas culturas que se alternam ali. É uma coisa aterrorizante. Você vê, quer dizer, é um outro mundo. Mas nesse aspecto a gente não vê muitas mudanças nem a longo prazo, assim, não se visualiza esse tipo de mudança no Brasil, infelizmente, né, professor? Eu acho que vamos chegar lá. Será? Porque estamos falando aqui de desenvolvimento sustentável, né? Em resumo, Exato. O que o relatório prega é preciso trabalhar o solo, trabalhar a agricultura, trabalhar o transporte de outro a importância jeito, né? da diversidade. E temos uma janela de oportunidade. Agora. E o Brasil, quer dizer, não só é o maior de todos os países em biodiversidade, né? Mas é também em sociodiversidade. E já se mostrou que há uma ligação entre a sociodiversidade e a biodiversidade. Ou seja, o fato de nós termos tantas etnias indígenas, tantas línguas indígenas, né? E pessoas que moram... É uma cultura riquíssima, né? É riquíssima e a gente está desperdiçando. Manuela, essa foi considerada a conferência mais ambiciosa da IPBS. Qual foi, então, a sua avaliação sobre todo esse trabalho realizado? Tivemos, inclusive, um brasileiro, né, respeitadíssimo, trabalhando na... Então, Eduardo Brondizio foi excepcional. Quer dizer, o trabalho dele... Eu já conhecia o trabalho dele, fiquei conhecendo Eduardo nos últimos anos e cada vez mais admiro, porque ele, juntamente com Sandra Dias, que é argentina, e com Sepp Settler, que é alemão, eles foram os coordenadores dessas 1.500 páginas. Claro que tinha também coordenadores de capítulos. Né? Todo mundo trabalhou benevolamente, todo mundo passou noites em claro, mas eles realmente fizeram um trabalho hercúleo. E agora, nessa última semana, foi incrível o que eles conseguiram fazer, porque eles conseguiram também o apoio dos países. Né? Conseguiram negociar o apoio. Isso é importante ressaltar, né? Países. Os países assinaram esse documento que... É um pouco diferente, portanto, da Convenção da Diversidade Biológica. Os países assinaram em bloco, assim, né? Mas... Aí é o texto que é assinado país por país
e, portanto, é um compromisso, embora não seja prescritivo. Não é um documento que prescreve nada. Aquele legalmente vinculante tão Não é temido por alguns legalmente governos. vinculante, exatamente. Mas ele é um documento muito forte, com um apoio muito forte de muitos países. De todos que estavam lá, mais de 130. Inclusive o né? Brasil assinou. Quer Exato. dizer, assinou. Chegou, ninguém assina. Concordou, né? Concordou. Exatamente. Muito obrigada, foi um prazer conversar com a senhora antropóloga Manuela Carneiro da Cunha, que participou então da cúpula da Plataforma Intergovernamental sobre Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos, IPBS, que foi encerrada neste fim de semana aqui em Paris.